você vê que Israel está chegando próximo de Katana, acho que é Katana ou Katana, não sei como é que pronuncia o nome aqui, que é próximo de Damasco, aqui é coisa de 15 quilômetros aqui de Damasco, né? Realmente muito perto as tropas israelenses daqui, né? A informação que a gente tem é que isso foi uma mensagem ao HTS dizendo que Israel repetidamente disse que os drusos e os curdos são linhas vermelhas para Israel. O que está acontecendo? Embora o HTS tenha dominado a maior parte da Síria, tem um mapa da Síria aqui mostrando a coisa toda, eles começaram agora a avançar contra os curdos, né? Tomaram a cidade de Manbij aqui, que é uma cidade que estava em poder dos curdos, estão querendo tomar também Der Ezor aqui nessa região. Então, Israel está querendo justamente com isso forçar que os islamistas lá da Síria, né, o HTS, poupe os curdos e os drusos, né, que são povos que não têm ligação com os muçulmanos na região, né? Algumas pessoas questionam o que Israel está fazendo justamente porque estão avançando mais do que até a linha púrpura que eles falaram que iriam avançar, né? Mas, de novo, eu entendo a preocupação de Israel de proteger a comunidade aqui nas colinas de Golã. É realmente uma questão prioritária manter isso daí, né? Esperar uma ação deles para reagir depois é mais complicado. É bom ser ativo nesse caso, né? Bom, ontem o ministro da Defesa, o Katz, confirmou que a Marinha, a Força Aérea Israelense, agiu para destruir a Marinha Síria com grande sucesso, né? Está aqui o vídeo trazido pelo Luciano Casalunga, aqui do ministro comentando isso, né? E realmente, se você olhar o porto de Latáquia hoje, a situação é de total colapso, de total queda, os navios todos afundados ali, todos eles destruídos ali. Não que a Síria tivesse uma grande frota marinha, tá? Mas lembra, esses navios podem ser usados por rebeldes para fazer ataques na costa israelense, então é uma coisa complicada, realmente importante essa eliminação aqui, né? E teve também, Israel liberou também as imagens gravadas dos drones e bombas que atingiram os navios, então dá para ver aqui o momento em que os navios são atingidos aqui, ou até quase o momento que os navios são atingidos. Evidentemente os drones explodem junto com as bombas, né? Então dá para ver aqui os navios sendo atingidos todos ali no porto de Latáquia. Sobrou muito pouca coisa ali, né? Adoraria que Israel fizesse isso também no porto de Tartus, né, para acabar com os navios russos que tem ali também. E, além disso, Israel destruiu toda a frota síria de MiG-29. O temor é que esses aviões caíssem nas mãos do pessoal do HTS. E, de novo, esse pessoal, eles têm as melhores intenções do mundo, dizem que vão fazer um governo secular, que vão respeitar as mulheres, que vão respeitar as outras religiões, e eu torço para que sim, que eles façam isso. Tomara que seja sincero, que seja verdadeiro isso. Mas é muito arriscado esse negócio, né? Esse tipo de rebelde com força aérea seria uma coisa complicada para Israel, poderia dificultar o domínio aéreo de Israel em várias áreas da Cisjordânia, da faixa de Gaza, do Líbano. Então Israel agiu preventivamente também aqui, eliminando toda a frota de aeronaves ali das forças sírias, né? Muita coisa destruída mesmo ali. Mais uma vez, é a mesma coisa. Não que a Síria tivesse uma grande força aérea, mas era algo bastante crítico isso daí na mão dos terroristas, né? Bom, falando sobre a prisão de Sadnaya, né? A prisão de Sadnaya era a prisão onde ficavam os presos políticos do regime do Assad. A gente já falou sobre isso ontem, uma situação muito ruim, muita gente torturada, pessoas com problemas mentais, crianças dentro da prisão, uma coisa absurda, né? E ontem a gente mencionou que os rebeldes tinham chegado na prisão e estavam buscando chegar nos níveis mais baixos da prisão, porque teriam outros prisioneiros ali, teriam mais de 100 mil prisioneiros. 100 mil eu achei um número muito grande, mas assim, teriam outros prisioneiros também na prisão nos níveis mais baixos. Eles queriam chegar lá e não conseguiam chegar, e finalmente eles conseguiram chegar, né? Só que no final das contas não encontraram ninguém. Tem aqui as informações sobre ela. Foi construída em 1987 e era um centro de tortura, principalmente para prisioneiros políticos. Ela foi usada para punir opositores do regime, jornalistas, ativistas de direitos humanos e cidadãos ordinários. Enfim, realmente é uma crítica, uma prisão muito ruim ali, né?
Um caso, aqui ó, não teve mais prisioneiros encontrados nos níveis abaixo de Sednaia, né? Apenas corpos e restos humanos, ou seja, Sednaia era mais do que uma prisão, era um campo de extermínio, né? Os prisioneiros políticos eram levados para lá, acabavam morrendo e eram jogados no porão da prisão, né? Então, ou seja, provavelmente o que o pessoal estava se referindo é que viram registros de pessoas indicando como se estivessem no subsolo. Só que o subsolo não tinha nada, só tinha os corpos dessas pessoas, né? Muito triste, né? Bom, não deixa de ter um ponto positivo nisso, como eu falo, né? As famílias agora pelo menos podem saber, né? Sabem, né? Porque até aqui muitas famílias sequer sabiam se os entes queridos estavam vivos ou mortos. Eu sei, não é uma coisa positiva, evidentemente, mas é melhor do que o que tinha antes, né? De não ter da dúvida, né? Então, eles conseguiram chegar nos níveis mais baixos, mas só tinha corpos ali, não tinha nenhum prisioneiro vivo, né? Um caso muito triste é deste rapaz aí, que o Mazen al-Hamada. Ele era um prisioneiro, um opositor do regime sírio, ele chegou a ser preso lá, em determinado momento, em negociação com a Europa, ele foi extraditado para a Europa, então ele deu várias entrevistas falando sobre as loucuras, como é que ele foi estuprado várias vezes na prisão, como é que ele foi torturado na prisão várias vezes e coisa e tal. E muito trágica a coisa dele. Mas o pior de tudo, né, parece que ele foi abandonado na Europa, ou seja, ele não tinha dinheiro para ficar na Europa, ele acabou aceitando o convite de outras pessoas da Síria que disseram que ele ia voltar reconciliado, que o governo não ia fazer nada com ele. No momento que ele botou o pé na Síria, ele foi mandado de novo para Sednaia, foi torturado de novo, mais uma vez, e pior, foi torturado até poucos dias atrás. Se descobriu o corpo dele com morte recente, ou seja, ele não foi morto logo que chegou na Síria. Ele continuou sendo torturado por muitos e muitos meses e anos, e agora, quando iam libertar todo mundo, que ele ia ser liberto lá em Sednaia, os guardas acabaram matando ele, provavelmente para ele não falar de novo as torturas que ele sofreu na prisão. Uma coisa realmente muito triste. Realmente aqui, o destino dele não era conhecido até ontem. O corpo dele foi descoberto lá em Sednaia, na prisão. De novo, foi descoberto o corpo de morte recente. Ele não morreu há muito tempo, ele morreu há poucos dias, quando os guardas da prisão viram que a prisão ia cair, que os rebeldes estavam chegando, ficaram com medo do que ele pudesse falar e acabaram matando o cara. Uma situação muito triste aí, cheia de culpa para um monte de gente nisso daí, né? O Instituto para o Estudo da Guerra fala sobre justamente a criação do governo, né? O Hayat Tahrir al-Sham, que é o HTS, está estabelecendo um governo de transição e reconciliando com membros de outras entidades, de outras facções que estão lutando ali, né? Vamos esperar que ele consiga de fato criar um governo unificado e pare com essa briga com as forças curdas, enfim, com as outras unidades que estão aqui na Síria, né? É importante reconstruir o governo sírio aqui para tentar um pouco de paz nisso daí. O ideal seria aquela ideia de fazer o governo descentralizado, né? Um governo central mínimo com autonomia para todas essas áreas. Mas vamos ver o que vai acontecer. Por enquanto, não tem nenhuma expectativa ainda, né? O Broderick MacDonald, ele falou que falou com alguns amigos na Síria que tem negócios e lojas e que foram saqueados e tudo foi destruído. Diferente de Alepo, que as coisas foram mais organizadas, em Damasco foi tudo caótico, ou seja, teve roubo, teve, enfim, saque, né? O HTS ofereceu uma anistia geral para os conscritos militares, a gente já tinha falado sobre isso, e os capacetes brancos continuam a resgatar para os prisioneiros políticos lá de Sednaia, a gente falou sobre isso também, e o Jolani se encontrou com o primeiro-ministro do Assad para tentar fazer uma transferência de poder e não sei o que lá. Enfim, ainda muita incerteza que rola por aí, não sabemos ainda o que vai surgir depois dessa revolta toda. Vamos torcer pelo melhor, mas é aí que eu falo, Israel tem razão em estar fazendo essas posições defensivas ali, porque a gente não tem como garantir que vai ser uma coisa positiva. Obrigado por assistir o vídeo.